Alô, amigos internautas, vamos lá. Estava pensando, lendo, eu leio muito a Bíblia, é o primeiro livro que eu mais leio, e livro de psicologia é o segundo. Quem inventou a morte? Interessante, né, a gente pensar sobre isso e racionalizar sobre isso. Quem inventou a morte? Para a gente entender quem inventou a morte, a gente tem que entender o que é a morte. E como Adão sabia o que era a morte. Como ele sabia? Como ele foi saber o que era a morte? Como uma criança sabe o que é a morte? Ela só vai saber o que é a morte depois dela ver muitas pessoas morrerem. Até ela não ver uma pessoa não existe mais, ela vai entender o que é a morte. Então vamos lá. Então Deus ali, né, criou todas as coisas ali, né, em 7 dias, teoricamente, ou pode ser em 7.000 anos. Por quê? Porque a Bíblia depois lá na frente diz: para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Por isso que a Bíblia é uma biblioteca, você tem que ler ela toda para você começar a entender ela, na minha opinião. Então ali ele fez. Ali no capítulo 1 ele vem criando, daí ele chega no 6º dia assim: então Deus criou o homem e a mulher, como se fosse no mesmo dia. Tá? Mas você lendo no capítulo 2, né, ele cria o homem, né, e o homem dá nome a todos os animais, né, deu nome a todos os animais. Adão, como humano, né, como nós humanos, né, nós não temos condições de dar o nome a todos os animais em um dia. Então ele ficou um período grande, sozinho, sem a Eva. Então depois ele caiu num sono e Deus fez o seu complemento, a maravilhosa mulher. Aqui nós devemos muito que nos completa, né? Claro, alguns querem ficar solteiros e assim pode, porque Paulo lá também fala que pode ser solteiro, né? Mas enfim, vamos lá. Então, como Adão sabia o que era a morte? Como Adão sabia? Como é que ele foi saber? A morte. O que é a morte? Por quê? Porque os animais morriam. Nesse período que ele foi dando nomes aos animais, alguns dos animais, tipo animais que morrem mais rápidos, tipo um cachorro dura 15 anos, um cachorro morreu nesse período. Né? Então ele já sabia o que era a morte. Então aí ele faz Eva. Eva ali com Adão também, ficou mais de um dia, porque ela também entendeu o que era a morte, que era deixar de existir, que ela simplesmente não aparecia mais, né? Não estava mais ali. Né? Não estava mais ali. Então acontece o quê? O que acontece? Vem a serpente, né? Esse anjo mau e fala com Eva lá perto da árvore, a árvore é bonita, diz: nenhum fruto tu pode comer, quer dizer, já, né? A gente tem que cuidar muito das perguntas, até das pessoas, é um exemplo pra gente. Tem perguntas que não devem ser respondidas, né? Então é assim que nem de uma árvore deve comer, não, toda árvore a gente pode comer, né? Mas dessa aqui não, que a hora que comer a gente vai morrer. Então ela já sabia que ia morrer. Aí ele disse: não, possivelmente tu não morrerá, porque aquilo ali não é morrer, ele quis dizer, né? Tu vai te tornar igual a Deus. O que já ficou impregnado na Eva, que hoje muita gente pensa: bom, então quando eu deixar de não estar aqui, eu vou estar lá com Deus. É isso, é para lá que vão os animais. Pronto. Tá. Adão e Eva também passaram um grande período de tempo juntos, porque senão Adão não teria se afeiçoado tanto a ela, a ponto dela chegar com a maçã não é maçã, né, com um fruto, e dar para ele, e ele sem perguntar nada, comer. Por que Adão fez isso? Com medo de perder o seu complemento, a sua maravilhosa mulher, que ele amava tanto. Então aí Deus chegou para Adão e disse, né, o que é a morte? Daí ele falou o que é a morte para Adão, né? Não estou aqui culpando Eva, não, porque Adão era o responsável. Adão foi que teve todas as primeiras informações. Adão tinha todas as informações. E até no momento ele diz assim para ela: nem chegar perto da árvore, porque morrerá ele, né? Então ela, quando ela chegou perto, já não morreu, ela já chegou mais perto, né? Você pode notar esse detalhe que ele diz. Tem duas maneiras de contar. Tem o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 é mais brevemente. O 2 há períodos de tempo. Esse período que eu falei para vocês, que Deus faz Adão e ele dá nome aos animais, depois ele faz Eva.
Humanamente isso é impossível. E como Deus, ele deixa a gente usar, ser humano mesmo, não dá superpoderes para a gente dar nome num dia. Então isso me leva a crer que a Terra não foi feita em 7 dias, e sim em 7.000 anos. Porque para Deus um ano é como 1.000 dias, e 1.000 dias é como um ano. Então ele fez isso aí, Adão. E aí então, quem inventou a morte? Deus. Por quê? Porque os animais morriam. Senão ia superlotar, né? Imaginou cachorros criando toda aquela... né? Então os animais morriam. Alguns duravam mais tempo, teriam que durar mais tempo, criavam menos, mas então Deus criou a morte. E o homem participou dela através da transgressão, quando ele chegou a obter aquele fruto e tomá-lo. O que significava aquele fruto? Não era o ato sexual em si, óbvio que não. Mas ele tinha dito antes, tornai-vos muitos, sede fecundos. Deus não iria nos privar de um momento tão gostoso que gera tanta dopamina entre o casal. Não, não era isso. Era o direito de Deus ser o soberano do universo, decidir o que era certo e errado. Então vamos lá. Então ele deu o castigo para Adão e ele disse o que é a morte. Ali está o começo, o que é a morte. Do pó tu veio e do pó tu voltará. Tu não existia e tu não vais existir mais. Isso. Porque aqui é a vida real. Aqui acontece. Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui aprendendo muitas coisas, compartilhando, vivendo e aprendendo se era melhor ter escutado ou não, se Adão, o que Adão fez, será que foi certo ou não. E um dia vai acontecer o quê? A ressurreição. Por isso que Jesus veio e morreu. Por isso que está lá escrito, e os mortos sairão dos seus túmulos. Ressurreição. Não é reencarnação, ressurreição, na minha opinião. Ressurgir. Ressurgir é o quê? É tu voltar para o mesmo lugar que tu era sendo tu mesmo, né? Um pouco diferente, né? Então, o que é a morte? É deixar de existir. Lá na frente, que isso não vem agora, como dizia, não vou entrar nesse mérito, né, quando Jesus veio e ele comprou algumas pessoas para ir morar no céu. Mas até Jesus não vir, a maioria vão ressuscitar aqui na terra. E onde eles estão? Eles não existem. Eles estão num sono profundo. Tanto que quando Lázaro morreu, estava 4 dias morto, Jesus usou a seguinte expressão: nosso amigo Lázaro foi dormir. E os discípulos não entenderam. Por que se ele foi dormir, por que nós vamos lá? Quer dizer, eles estavam numa situação inerte. Quando você está dormindo, você está numa situação inerte. Você não está participando. Você está num sono. Você está aqui como que não existisse ali. Naquele ambiente, as pessoas estão aqui embaixo conversando, ou em algum lugar, e você não está ali. Então, frisando, o que é a morte? É deixar de existir. Em nenhum momento Deus disse para Adão assim, agora, né, que Adão foi um pecador, que ele era perfeito, nós não somos perfeitos. Ele era. Nós ainda erramos e temos nos pedindo perdão a Deus através de Jesus, mas Adão era perfeito. Então Deus não disse para ele, agora porque tu fez isso, eu vou te botar num lugar eternamente sofrendo. Bom, isso não me parece tão justo, né? Na minha opinião. Porque eu acho que, como Deus é tão justo, o que ele podia fazer? Ele deu a vida. O que ele pode fazer? Tirá-la. Ou quer dizer, ele fez ele do pó da terra, ou seja, de todo elemento que existe, ferro, cálcio, fósforo, ele não ia falar isso, vou te fazer de cálcio, ferro, fósforo, manganês. Não, as pessoas não iriam entender. No começo ali foi tudo simplificado para as pessoas entenderem, né? Então a morte é deixar de existir, na minha opinião, baseado no que eu leio. E por isso que eu leio muito, porque eu não fico escutando tudo que os outros falam. E muitas religiões aí são catadores de dinheiro, né? E vendem ilusões. Então por isso que eu gosto de ler. Eu gosto de ler, racionalizar, ler lá na frente e comparar tudo, porque a gente tem que ler ela inteira para entender. Ali é uma biblioteca. A Bíblia não é dividida em velho e novo. É dividida em escrituras gregas e escrituras hebraicas. Nunca teve uma divisão entre velho e novo. Ali foi o homem que botou, que quis assim dizer velho e novo, depois e antes de Jesus. Não. Escrituras hebraicas, antes de Jesus nascer. Era o idioma dominante naquela época.
Escrituras gregas e romanas, um pedaço romano também. É a diferença, não existe velho e novo. A Bíblia é uma só. Valeu? Essa é a minha opinião. É um vídeo que não é de obra, mas é dopamina. Fui!